Sejam bem-vindos a essa parte 2 do vídeo O Sonho de Isabel em Ser Mãe. Como vocês viram na parte 1, a princesa Isabel passou 10 anos tentando engravidar, viajou para a Europa para se consultar com um obstetra francês e finalmente se encontrava grávida no ano de 1874, e confiando demais nesse médico francês. Por causa disso tudo, Isabel e o Conde D fazem um pedido formal ao Dom Pedro II para que a criança possa nascer ali na França, tá? Para que a criança nasça com o Dr. de Paul. E o pedido é negado pelo Dom Pedro II, né? Eu fiquei assim espantada. Parentes da princesa Isabel, como a princesa de Joinville, que é tia dela, né, a irmã do Dom Pedro II, ela escreve horrorizada pro irmão, né, pro Dom Pedro II, dizendo: cara, preste atenção na situação que a sua filha está vivendo. A gravidez é complicada, ela está muito nervosa, ela confia nesse médico, ela gostaria de ter o filho aqui. E o Dom Pedro II assim, não, é contrato nupcial, matrimonial, a criança tem que nascer no Brasil, é o herdeiro do Brasil. Por direito, por lei, por contrato, a criança tem que nascer no Brasil. Então é uma coisa assim que eu fiquei espantada com Dom Pedro II, porque ele era o imperador o tempo inteiro, né? Ali ele não estava sendo pai dela. Ele era legalista e era imperador o tempo todo. Então Isabel teve que voltar, né? A criança, como eu falei para vocês, ia nascer em julho. Então Isabel teve que voltar, ela voltou em junho, se eu não me engano. Ela voltou um mês antes da criança nascer. E agora, gente, vem uma das partes assim mais horrorosas da história. Se você não quiser ouvir essa parte, pode ir embora desse vídeo. Porque essa história me deixou muito espantada. E que mostra pra gente, né, a importância da evolução da medicina, a importância da evolução da obstetrícia e a importância da cesariana, né, gente? A gente sabe que o parto normal é a melhor coisa para a criança e para a mãe, mas assim, a cesariana foi realmente um benefício que salvou muitas pessoas, salvou muitas crianças e salvou muitas mães. Nem sempre a criança vai conseguir nascer de parto normal. Eu estava na internet, estava no Facebook, e aí eu sigo essas páginas de história do Brasil, e tem algumas que sobre história imperial, que traziam um relato sobre esse primeiro parto que a princesa Isabel teve, né? E o relato era escabroso. E eu fiquei assim, não, isso não pode ser verdade, não, isso deve ser mentira. Que dizia que a princesa Isabel ficou 50 horas em trabalho de parto, dizia que a criança teve que nascer a fórceps, que isso era uma coisa normal, que muitas crianças nasciam a fórceps na época, era um padrão obstetrício dos partos daquela época, e que foi tão complicado, os médicos todos puxando a criança pelo fórceps, puxando, empurrando a barriga dela e puxando, que até o Dom Pedro II puxou o fórceps também. Aí eu disse, não é possível que o pai estivesse ali no quarto com a filha com a perna aberta e ele desesperado tentando tirar a criança para salvar a filha. Eu disse, isso tá escabroso demais. E aí eu fui pesquisar e tem a outra parte, a pior parte da história que eu ainda vou contar, e vi que tudo isso era verdade, né? Tá aqui, tá no livro do Cleomenes também, o tal Os Partos da Princesa Isabel, e eu vou ler aqui para vocês. Na madrugada do dia 26, já havia sido convocado o Dr. Saboia para auxiliar os assistentes no prolongado trabalho de parto que se iniciou de forma lenta, vagarosa. O Dr. Feijó postou-se ao lado da princesa, auscultou positivamente as batidas cardíacas do feto e com uma das mãos sobre o abdômen e um cronômetro na outra, avaliou a frequência, a intensidade, a duração das contrações e teve, portanto, impressão pessoal e direta do estado da dinâmica uterina. Logo após avaliar a dilatação do colo do útero, observou que as contrações uterinas eram curtas, de pouca intensidade, que se repetiam a grandes intervalos, caracterizando um quadro de discinesia contrátil, contrações irregulares e ineficientes. Este quadro torna o parto prolongado, aquele cuja duração excede de 18 a 24 horas. A parturiente fica exausta, seu psiquismo se ressente, ou seja, ela começa a ficar muito mal, abalada mentalmente, né? 50 horas é mais de 48 horas, ou seja, é um pouco mais de 2 dias, dia, noite, né? Durante esse tempo, ela ficou sentindo as contrações, nada da criança nascer. E já no período final,
desses 2 dias é que a situação ficou muito tensa. Porque o que aconteceu? Por sofrimento fetal. E por que o sofrimento fetal? Porque a bolsa já tinha estourado há mais de 48 horas. Tá todo mundo em cima da sua barriga, porque já passou mais de 24 horas. Todo mundo em cima da sua barriga fazendo força, a criança não consegue nascer. O que foi que aconteceu? Obviamente que a criança morreu dentro da barriga dela, né? Durou tempo demais o parto. E os médicos viram, porque como eles escutavam o batimento cardíaco, tem até um aparelhinho que você coloca assim na barriga para ouvir, né? Os médicos perceberam que a criança tinha morrido e também saiu mecônio. Mecônio, gente, é um líquido que tem dentro do intestino do bebê. E o bebê ele só evacua quando ele nasce, né? Ele dentro da barriga ele não tem razão para evacuar. Só que durante o parto, alguns partos que são complicados, quando há sofrimento fetal, o bebê acaba liberando mecônio. É sinal de que ele está em sofrimento fetal, né? Então eles viram que o bebê morreu. E aí vocês imaginem essa situação. Até teu pai já estava dentro do quarto. Tua mãe estava dentro do quarto. Teu marido já estava desesperado. Imaginem isso. As pessoas fazendo força e alguém te informa que a criança morreu. Imagina como é que ficou a cabeça dela. Aqui o livro informa que, inclusive, eles usaram uma coisa que era relativamente nova nessa época, que é aplicar o cloroforme. O cloroforme, gente, é um líquido que você coloca num tecido e quando a pessoa inala, ela desmaia. Né? A situação ficou tão tensa, tanta dor e tanta merda que estava acontecendo, que eles até passaram o cloroforme na Isabel para ela dar uma desmaiada. Por quê? Porque eles iam fazer um procedimento que eu fiquei abismada quando eu vi isso, eu não sabia disso. Um procedimento que acontecia muito no século XIX, que se chama craniotomia. E isso, a primeira vez que eu vi isso, que eu disse, não, isso não é possível, isso não foi verdade. A primeira vez que eu vi isso foi naquela página do Facebook, mas aí depois eu confirmei aqui e confirmei com fonte de época. Está aqui o jornal, vou mostrar para vocês o jornal, porque foi noticiado que Isabel perdeu a criança e que foi realizado esse procedimento de craniotomia. E o que é isso, gente? Eles colocam um aparelho dentro do canal vaginal, quebram a cabeça do feto, quebram a cabeça, o crânio do feto, para que ele consiga sair, porque só o fórceps puxando a criança não estava dando certo. Então eles botaram clorofórmio na Isabel, porque imagina se Isabel ia deixar... Imagina você vendo uma situação dessa, né? É de se imaginar o tamanho do sofrimento de Isabel. E o pavor que sentiu de ver vários homens, inclusive o pai, sobre ela debruçados, tentando aliviar-lhe a dor com um fórceps na mão. Pior, sem anestesia. 10 anos depois do casamento, de tentativas fracassadas e de alarmes falsos, sua primeira filha não conseguiu sobreviver. A criança que nasceu era uma menina, eles deram o nome de Luísa. Isabel ter tentado engravidar de novo e ter tido coragem de ter outro filho é inacreditável. Né? Realmente a coragem dela era muito grande, a determinação dela era muito grande, o sonho dela de ter filhos era muito grande, né? Mas aí, gente, em 75, né, em 1875, Isabel engravida de novo, né? A pessoa que tinha dificuldade para engravidar, ela agora, o livro até comenta, né? O corpo da Isabel, que parecia ter dificuldade para engravidar, parece que quando ele engravida e tem a criança, é como se ele acordasse para isso. E ela começa a engravidar várias vezes. Em meados de abril de 75, né, o Dr. Feijó constatou que a princesa Isabel estava grávida novamente, e já no curso do 3º mês. O Conde D explicou a situação ao pai, né, o pai dele lá na Europa, o Duque de Nemours, em 2 de agosto. Seu estado piorou com o decorrer das semanas. Ela não só chora e se lamenta sem causa, como não quer que lhe dirijam a palavra, nem que falem na sua presença, de modo que todos em casa ficamos reduzidos ao silêncio. Ou seja, Isabel não estava bem, ela estava numa tensão, ela estava numa angústia, estava num nervoso. O medo de outro insucesso a fez desejar ter junto de si o médico francês, o tal do Dr. Depol. Lembra daquele médico que ela confiava lá na Europa? Pelo lado pessoal, o imperador, como de hábito, é totalmente contrário a trazer quem quer que seja da Europa.
No período dessa segunda gravidez, Isabel passou pelo que poderia ser considerado um quadro depressivo, diagnosticado como histerismo pelo seu médico assistente. Mas o fato é que já houve esse primeiro problema na primeira gestação. O pai não deixou ela ter o filho na Europa. E agora, ela não queria para a Europa ter o filho, não. Ela queria, então deixa pelo menos que os médicos da Europa venham para o Brasil. E o pai não deixava, minha gente. Era o simples fato de que a imprensa brasileira e a população brasileira via isso com muito maus olhos, né? A grande mídia ficava assim, ué, mas por que um médico da Europa? Médico do brasileiro não presta, não? É isso que a família imperial acha? Que médico brasileiro não presta. E aí o imperador do Brasil, porque ele era o imperador do Brasil, ficava com essas preocupações. Sendo que se ele fosse pai, né, que ele era pai daquela menina, ele era pai de Isabel, ele deveria se preocupar com o que ela está passando, com o psicológico dela. E Condé pedia, e a filha pedia, e outros parentes pediam, até que finalmente deixaram, glória a Deus, Senhor, que esse senhor de Paul e a enfermeira dele, a Madame Soyer, viessem para o Brasil. Não foi um parto fácil também. Aproximadamente às 16 horas e 50 minutos do dia 14 de outubro, a princesa entrou em trabalho de parto, que durou nada menos do que 13 horas. Nada dava mais dó do que o estado emocional do Condé, contou o Dr. de Paul a um jornalista francês. Em seu relatório, o médico comentou sobre o casal Isabel e Gastão. Amam-se como dois burgueses, ou seja, está querendo dizer aqui o quê? Que não parece um casamento arranjado de famílias imperiais, parece que os dois sempre se gostaram. Ansioso, agitado, um suor frio a escorrer-lhe pela testa, o Condé, em largas passadas no quarto ao lado, a todo instante vinha beijar a mão da princesa, tentando incutir-lhe coragem, o que era desnecessário. De minuto a minuto, interrogava-me. Isabel era muito corajosa, né? A gente percebe. Eu, depois que fiquei sabendo dessa história dela, eu fiquei, gente, que mulher corajosa. Eu não teria essa coragem. O Dr. de Paul notou que o feto estava na rara situação transversa e não conseguiu virá-lo. O obstetra francês, naquele momento de aflição, procurou socorrer-se de imediato, convocando o hábil e competente professor Saboia. Ele conseguiu virar o bebê e fazê-lo nascer na madrugada daquela sexta-feira, dia 15 de outubro. Além do parto ter sido sofrido, olha o que aconteceu. Também requereu a aplicação de fórceps, em vista do tamanho da cabeça e do peso do recém-nascido. Ele nasceu com 4,5 kg. Pelas informações do Dr. Cleomenes, o menino que nasceu, dessa vez foi um menino, eles deram o nome de Pedro. Pedro nasceu cianótico, asfixiado, banhado por um líquido amniótico tingido de mecônio, ou seja, ele também entrou em sofrimento fetal. Além disso, inerte, sem dar sinal de vida, parecendo morto. Então vocês imaginem, gente, o primeiro parto dela, a menina já morreu. E nesse segundo parto, o bebê nasceu parecendo morto. Pensa nisso. Logo após o corte do cordão umbilical pelo Dr. de Paul, o menino foi envolto em um lençol pela enfermeira Soyer, aquela que veio da França, e levado rapidamente para outro quarto. Mantendo-o aquecido, ela enxugou rapidamente sua pele e o colocou com a cabeça voltada para um dos lados para baixo e em relação ao tronco, para facilitar o escoamento das secreções. E por meio de enérgica ginástica respiratória, tentou animá-lo. Ou seja, a enfermeira, ela começou a fazer massagem no bebê e também assoprar, né, fazer a respiração boca a boca no bebê e fazer muita massagem, muita fricção e com a cabeça do bebê para baixo para ver se ele soltava o líquido amniótico e aí o bebê voltou a respirar. Imagina a cena, como é que as pessoas ficaram naquele quarto quando aquela criança voltou a respirar. Como havia sido um parto trabalhoso, com muitas manobras obstetrícias, houve lesão do plexo braquial inferior, onde tem origem um conjunto de nervos dos membros superiores esquerdos do recém-nascido. 24 horas após o parto, o Dr. de Paul constatou a paralisia no braço esquerdo, mas pensou ser transitória. Ele, inclusive, assegurou para Isabel que era transitória, e não foi transitória. O menino ficou com o braço paralisado pelo resto da vida. Na realidade, houve comprometimento da 7ª e da 8ª raízes dos nervos cervicais do pescoço, determinando paralisia do antebraço, de mãos e de dedos,
chamado carinhosamente de Baby pelo pai e pela mãe, foi apelidado pela população de mão seca, mão atrofiada e maneta. Ele nasceu no dia 15 de outubro de 1875, exatamente 11 anos depois do casamento dela. Ela casou em 15 de outubro, né? Inclusive os pais fizeram inúmeras viagens até para a Europa, tentando todo tipo de tratamento para ver se o braço esquerdo dele mexia, e na época o tratamento era com choque, olha só, era eletrochoque que eles davam no braço da criança, que coisa horrorosa, para ver se o braço dele voltava a mexer, mas nunca voltou. Mas pela sorte dele, a mão e o braço direito mexiam bem. O Dom Pedro II estava na sala de parto também, e é tão bizarra a situação toda, a tensão é tão grande, que tem umas narrativas que você quase não acredita. Quem segurava a princesa era o marido e a condessa de Barral. O imperador, empunhando a vela, deixou pingar cera derretida na perna da filha, que lhe dizia: papai está me queimando. Gente, imagina a situação. Imagina, depois de tudo isso que você passou, ainda tem essa história da vela pingando, te queimando. A criança nasceu com 4,5 kg, parecia morta. Na confusão que se seguiu, derramaram uma bacia de água quente que escaldou o pé do imperador. Olha a situação. A condessa de Barral recordou esses episódios numa carta em 1886, ou seja, anos depois. Como me lembro de todas as emoções pelas quais passamos quando o querido Baby Pedro nasceu, e que parecia quase asfixiado. Quando Madame de Soyer, ou seja, a enfermeira, né, lhe insuflou o ar na boca, eu quase pelei as pernas do imperador, porque fui eu buscar a água fervendo na cozinha, pensando que ninguém faria tão depressa como eu. E quando abri a porta, Sua Majestade saía do quarto e eu esbarrei nele. E o nascimento desse menino, finalmente esse nascimento vitorioso, que deu certo apesar de tudo, né, também saiu no jornal, vou mostrar aí para vocês, né, um jornal de época, anunciando o nascimento do príncipe Pedro. E depois disso, gente, Isabel teve ainda mais 2 meninos. Na verdade, depois que nasceu o príncipe Pedro, ela voltou a engravidar de novo, tá? E perdeu, teve uma nova perda gestacional, né? Um novo aborto espontâneo. Teve uma outra criança de novo aqui no Brasil, um outro menino. Chamaram o Dr. De Paul de novo, embora a gritaria no Brasil, a mídia, né, a imprensa estivesse gritando contra isso, né, falando mal do imperador por causa disso, falando mal da família imperial por causa disso. E depois, o terceiro menino que ela teve, o pai eu acho que já tinha meio que lavado as mãos, mas o terceiro menino que ela teve nasceu na França. Então vocês imaginem que se com a família imperial era assim, imagina com o resto da população como é que não era, né? E vocês viram a importância da cesariana, como a cesariana salva vidas. Então esse aqui não é um vídeo para demonizar o parto normal e dar glória da cesariana, não é isso. É só para mostrar para vocês que quando ela é bem aplicada, merece ser louvada, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Não é um vídeo fácil, esse não foi um vídeo fácil. Estou sorrindo, não estou alegre, não estou animada como normalmente eu faço, mas era um assunto que eu queria trazer para vocês. Beijos, voltem sempre, teremos mais coisas.